Olá, caros ouvintes do Tributário ao Pé do Ouvido. Quem fala é o Henrique Gomes Neto e é um prazer estar mais uma vez na companhia de vocês. No episódio de hoje, falaremos sobre negócio jurídico processual e contamos com a presença mais do que especial de dois convidados, a doutora Cristiane Iole Martins Pedro, procuradora da Fazenda Nacional, e o doutor Márcio Augusto Nascimento, juiz federal, além dos participantes da casa, Carlos Renato Cunha e Edival Mazares Júnior. Antes de passar as palavras aos nossos convidados, gostaria de convidar todos a seguirem o Tributário ao Pé do Ouvido nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, bem como nos seguir nas nossas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Google Cast e podcasts da Apple. Pedimos também sugestões de pautas, elogios, críticas que podem ser enviadas tanto pela rede social como no nosso e-mail, que é contato@tributarioaopédoouvido.com.br. Destaco ainda, esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina de advogados do Brasil. Gostaria de passar a palavra agora aos nossos convidados. Doutora Cristiane, poderia, por gentileza, se apresentar aos nossos ouvintes? Olá, Henrique, bom dia. Olá aos demais participantes. Eu queria agradecer ao convite. É muito bom poder estar participando aqui com vocês. Então, como você já disse, meu nome é Cristiane, sou procuradora da Fazenda Nacional e para os ouvintes eu queria só ressaltar que eu conheço o Henrique da advocacia, da época que eu advogava em Londrina, então é assim um convite muito especial para mim mesmo estar aqui. Eu sou procuradora da Fazenda Nacional, atualmente estou de seccional em Piracicaba, no estado de São Paulo. Legal, obrigado. Eu fico muito feliz com o aceite do convite também. É muito especial a sua participação nesse episódio. Eu espero que em tantos outros que vêm pela frente. Obrigado mesmo. Doutor Márcio, o senhor poderia também se apresentar aos nossos ouvintes? Olá a todos. Meu nome é Márcio Augusto Nascimento, juiz federal da 8ª Vara. Estou há 20 anos na jurisdição federal. Antes disso, eu trabalhei por 7 anos na Receita Federal do Brasil, como auditor fiscal e antes como técnico. Agradeço aí o convite, conheço o Carlos Renato aqui, procurador aqui em Londrina, e o Henrique fez o contato e agradeço participar desse assunto que será certamente muito interessante. Legal, doutor. Obrigado mais uma vez pelo aceite do convite. E o doutor Márcio acabou de lançar um livro, né? Tem um livro recém-publicado, é isso, doutor? Isso mesmo, Henrique. Eu tenho lançado aí o Comentários ao Código Tributário Nacional, o CTN Vivo, do qual eu sou um dos coordenadores e também autor. Nós somos em 11 autores no total, entre eles juízes federais, procurador do município, procurador do estado, procurador da fazenda, esmiuçando cada artigo do CTN. E essa obra é inovadora porque, como o próprio diz, o nome é um CTN vivo, ou seja, além da obra física, ele tem acesso à plataforma digital, onde cada artigo traz, além dos comentários, a doutrina pertinente com citação de trechos relevantes, casuística, legislação. Isso tudo é atualizado em tempo real, ou seja, saiu a norma ontem, hoje nós já estamos inserindo um comentário, já estamos colocando essa legislação. Então a ideia é ser uma ferramenta online e atualizada em tempo real para todos os profissionais de direito. No Juradox. Excelente contribuição, excelente obra, doutor. Tenho certeza que vai ser um instrumento de excelência na mão dos operadores de direito, procuradores, advogados, juízes também. Parabéns pela contribuição, doutor. Obrigado, eu vou deixar um exemplar com vocês para fazer um sorteio entre os ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Maravilha, agradecemos bastante, doutor. Os participantes da casa, Carlos Renato e Edival Mazares, já são conhecidos dos ouvintes, mas os ouvintes merecem uma saudação pessoal de vocês. O Edival não está com a gente por enquanto, está num compromisso. Eu chamo o Carlos para saudar os nossos ouvintes. Tudo bem, Henrique? Olha, é um prazer estar aqui novamente com todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, agora em público, ao Dr. Márcio Augusto Nascimento, à doutora Cristiane, por terem aceitado participar desse episódio. E aqui nós estamos com representantes do judiciário, do poder público, da advocacia privada, então vai ser um debate bastante rico para os nossos ouvintes, tá? Então gostaria de parabenizar o Dr. Márcio também pelo livro, recém-lançado, e desejar aí um bom episódio para todos. É isso. Para visualização dos nossos ouvintes aqui, nós traçamos algumas metas dentro do episódio, trabalhar então com o negócio jurídico processual, no qual abordaremos o contexto, o conceito, o objetivo, casos em que se aplica, casos em que não se aplica, as vantagens para a parte, os
critérios de adoção e algumas problemáticas, alguns pontos controvertidos, digamos assim. No que tocante ao conceito, ao contexto, Dr. Márcio, poderia nos ajudar a contextualizar a situação, e a doutora Cristiane também? Eu tinha preparado um estudo aqui, né, um breve apanhado de anotações para fazer uma introdução em que contexto que surge o negócio jurídico processual no âmbito da PGFN, né? E ele nasce num contexto de mudança de postura da PGFN ao longo desses últimos anos, né? A PFN já vem adotando há um certo tempo medidas para redução de litigiosidade, como dispensa de contestação, de recursos, reconhecimento de prescrição quando é possível ser feito de ofício, e isso já vem sendo sentido, né, na esfera judicial, essa postura. Com a publicação da portaria do RDCC, que foi em 2016, foi possibilitada a PFN dar uma guinada nessa redução de quantidade de processo no Poder Judiciário, né? O RDCC, ele possibilita o sobrestamento de milhares de processos de execução fiscal quando é identificado que aquele crédito ele tem uma baixa ou zero chance de recuperabilidade. Então, o RDCC ele possibilitou que liberasse o Poder Judiciário para que tratasse aquelas execuções efetivamente com chance de êxito, né, e de recuperação. Na sequência, em 2018, foi publicada a portaria PGFN 33 de 2018, que ele aprimora os mecanismos de cobrança administrativa, né? Além de protestos e inclusões de corresponsáveis que já eram feitas, a portaria prevê a não inscrição de débitos cuja constituição definitiva esteja fundada em matéria já pacificada nos tribunais superiores, prevê o mecanismo de oferta antecipada de garantia, pedido de revisão de dívida, né? Além do ajuizamento seletivo de execução fiscal. Então, hoje, para os colegas que advogam na área tributária, né, já devem ter percebido que a execução fiscal da União, ela vem acompanhada do anexo 4. Ali no anexo 4 é que vai estar indicado se tem indicativo de patrimônio econômico financeiro daquele devedor. Caso os nossos sistemas internamente não localizem bens ou indício de possibilidade de busca de bens, né, essa execução fiscal, ela vai para o Poder Judiciário. Então, a PFN ela vai ficar com os mecanismos administrativos de cobrança, liberando o Poder Judiciário de uma ação fadada ao insucesso. Nessa linha, então, que surge o NJP. Eu queria só passar aqui do NJP para frente, porque depois da publicação do NJP, teve a possibilidade da transação, que ela é um acordo de pagamento de débitos com descontos que é feito diretamente com o contribuinte. E mais além, ainda está sendo estudado o projeto de lei 1646 de 2009, que está na Câmara ainda, que prevê a classificação do devedor contumaz e a diferenciação daquele devedor eventual. Porque a gente sabe que dever tributo, às vezes, não é uma opção. Acaba acontecendo, né? A gente está vivendo agora as medidas do Covid e a gente entende que, muitas vezes, não é uma opção daquele contribuinte deixar de pagar. Isso acontece e a PFN ela tem essa consciência de que, às vezes, simplesmente não foi possível pagar aquele tributo. Então, para esse devedor, a PFN ela quer criar uma situação diferenciada, que possibilite a ele a regularizar o seu passivo de maneira mais favorável. Na minha opinião, isso tudo, ele dá concretude ao princípio da igualdade, né? Porque mais do que um refis, por exemplo, que vai vir uma medida e vai liberar o pagamento de vários débitos inscritos em dívida ativa para todas as pessoas, independentemente. Essa medida se eu consigo efetivamente ajudar aquela pessoa que tem a possibilidade de pagar, deixa eu retomar, gente, desculpa. Ficou falho. Então, na minha opinião, esse projeto de lei, ele dá concretude ao princípio da igualdade, porque eu estou efetivamente ajudando aquela pessoa, aquele contribuinte, que não vai ter a capacidade contributiva de regularizar o seu passivo. Enquanto um refis, ele acaba, muitas vezes, perdoando dívidas de contribuinte que tem capacidade contributiva. A PFN realiza estudos diversos e num deles foi constatado
observado que maior adesão nesses refis que tem perdão de dívida, eles são de pessoas, de contribuintes que têm efetiva capacidade contributiva. Isso acaba gerando uma desigualdade, né, na sociedade, porque a gente deixa de recolher o imposto daquele que tem efetiva capacidade de contribuir, né? Então a PFN ela vem nesse caminho, né, que também deseja promover a conscientização do contribuinte num modo de educação fiscal para que ele consiga enxergar a função social daquele valor que ele se esforça para recolher, né? Que ele contribui com parte do seu patrimônio. Então, só no apanhado geral, espero não ter falado demais, o NJP ele surge nesse contexto. Agora, eu não sei se entramos para os conceitos, o Dr. Márcio gostaria de manifestar? Sim, doutora Cristiane, realmente houve uma mudança através do CPC de 2015, que o processo deixou de ser uma mera decisão judicial e passou a contar com a efetiva participação do autor do réu. Então, esse modelo cooperativo, fundado na nossa Constituição de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com fundamento na dignidade da pessoa humana. Então, nós temos aí, a partir daí, uma comunidade de trabalho. O devido processo legal, ele passa a ser também um devido processo leal, ou seja, nós precisamos que todas as partes trabalhem com boa-fé, não tenham um comportamento contraditório, que não exista abuso de poderes processuais. A partir da Lei 10.259, que instituiu o Juizado Especial Federal, nós tivemos uma expressa autorização legal para que os representantes judiciais da União, das autarquias, fundações e empresas públicas federais pudessem conciliar, transigir ou desistir nesses processos dos juizados especiais federais, que são limitados às causas até 60 salários mínimos. E a partir daí também tivemos a Lei 12.153, de 2009, que trata dos juizados estaduais da Fazenda Pública, em que também foi autorizado da mesma forma, né? Então, nós partimos de um processo civil de confronto para um processo civil de cooperação. Eu gostaria também de ouvir as considerações do Carlos. Olha, a doutora Cristiane e o doutor Márcio fizeram todo um apanhado histórico aí sobre essa visão de buscar acordos pela Procuradoria da Fazenda Nacional. O doutor Márcio foi até recordar ali a criação do Juizado Especial Federal, que realmente é um marco, né, nessa mudança de paradigma. Depois nós tivemos algumas outras leis, teve a criação do Juizado Especial da Fazenda Pública mais recentemente, em 2009. Eu só gostaria, assim, de retomar nessa introdução ainda mais pontos para a gente refletir, que é uma coisa interessante. Esses pontos que foram colocados pela doutora Cristiane e pelo doutor Márcio, eles se inserem, me parece, num espírito de mudança de paradigma da administração pública brasileira, né, de algumas décadas e que tem se reforçado nos últimos anos. Porque, assim, tradicionalmente, para quem está dentro da administração pública, isso às vezes não é bem compreendido, né, pela advocacia privada, pelo cidadão, mas eu posso falar isso em primeira pessoa porque eu sou servidor público, procurador do município de Londrina. Nós temos uma visão um pouco receosa na administração pública em relação a resolver as coisas por acordo, seja de qual tipo for, né? O nosso tema hoje, ele é negócio jurídico processual, então ele é um pouquinho mais suave, por assim dizer, em relação à ideia de fazer uma transação material sobre o direito tributário, né? Que a doutora Cristiane mencionou, a recente lei federal que está tratando da transação, né, em relação a tributos federais, tal, que é uma mudança de paradigma enorme. Mas até antes disso, mesmo a administração pública, sem falar em direito tributário, a ideia de fazer acordo é algo que causa muito receio. E causa muito receio porque, primeiro, nós temos aqueles princípios básicos que a gente aprende desde lá dos bancos da faculdade no direito, o princípio da indisponibilidade do interesse público, da indisponibilidade dos bens públicos, a ideia dos princípios que estão lá no caput do artigo 37 da Constituição, de moralidade, de impessoalidade, de legalidade, né? Temos que agir conforme a autorização legal. Tudo isso, somado a uma interpretação bastante restritiva dos órgãos de controle, como o Ministério Público, tribunais de contas, foi se criando um contexto de uma cultura na administração pública refratária a qualquer ideia de negociação. O que é justificável, sob certo ponto de vista, me parece, porque se a coisa fosse muito aberta, haveria possibilidade, lembrando que o Brasil é um país gigantesco, tem 5.500 municípios, né, vários estados, são vários países dentro de um país, haveria possibilidade de atuações um pouco contrárias ao interesse público. Mas isso me parece, com o passar dos anos, tem mudado tanto no direito administrativo, né, e agora, mais recentemente, no direito tributário. Foi mencionado o histórico pela doutora Cristiane e pelo doutor Márcio. Nós temos algumas obras relevantes
mostrando essa ideia de uma administração pública mais consensual e menos imperativa em todos os âmbitos. Daí podemos citar o livro Direito Administrativo Moderno, da professora Odete Medawar, as obras do Gustavo Binnenborn. Então, assim, nós temos toda uma construção teórica, e isso no direito administrativo foi gerando uma visão mais aberta. Tanto é que hoje, por exemplo, se fala até de solução por meios alternativos, né, dos conflitos na esfera administrativa. A ideia da utilização de arbitragem no contrato administrativo já não é mais um monstro desconhecido, ele tem sido utilizado cada vez com maior frequência. Pois bem, e aí nós chegamos no direito tributário. No direito tributário temos um complicador, que a gente fala de estrita legalidade, a gente vai falar de atos plenamente vinculados, segundo o Código Tributário Nacional. Vamos falar ali da indisponibilidade do crédito tributário por parte da administração pública. Tudo isso a gerar esse caldo refratário a uma ideia de transação de qualquer tipo. E dentro disso, a gente vai lembrar que lá no CTN já temos a previsão em relação ao crédito tributário da possibilidade de extinção por transação, que a gente já mencionou em outro episódio, né? Nós falamos ali da lei de transação. Isso tudo gera um monte de problema, a falta de regulamentação dessas questões, esse contexto cultural que nós mencionamos. Mas aí, como foi mencionado pelos nossos participantes convidados, houve uma paulatina mudança de espírito, de visão a respeito disso, principalmente na esfera federal. E isso me parece, senhores, até depois eu gostaria de ouvi-los, que decorre da relativa ineficiência da execução fiscal como meio de cobrança de crédito tributário. Não por culpa dos seus atores, né, mas porque o congestionamento do número de execuções fiscais, a cobrança obrigatória de todo e qualquer crédito de qualquer montante, como se tinha antigamente, tudo isso gerou realmente a complicação na tramitação pelo número, pelo volume, mas também quando o contribuinte não tem patrimônio, a necessidade de manter isso tramitando, em diligência para evitar prescrição, tudo isso foi demonstrando a necessidade de novos caminhos para solucionar os conflitos tributários. Lembrando que o Brasil é um país bastante litigioso. Aqui nós temos uma tendência de litigar por muita coisa. E no direito tributário não é diferente. Edival, você gostaria de comentar alguma coisa? Bom dia, doutor Márcio, bom dia, doutora Cristiane, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Que momento para a gente falar de direito tributário, ainda mais em tempos de quarentena. Eu ia falar muito do que o Carlos falou, ele já disse muito do que eu pensava em dizer. Eu venho aqui hoje como um ouvinte privilegiado, acompanhar essa gravação ao vivo, mas eu quero louvar, como os jovens dizem mais hoje em dia, essa mudança de mindset da legislação, de uma maneira geral, tentando incentivar... Você virou coaching? Mais ou menos por aí. É uma iniciativa nova em tempos de reinvenção de profissão. Entendi, ok. Então, eu quero louvar essa iniciativa, seja da legislação, notadamente a partir do Código de Processo Civil de 2015, e que a Procuradoria entendeu muito bem. Então, ela está tentando, na meu ver, aplicar o princípio da eficiência da administração pública, que é um princípio cogente e obrigatório para ela, com todos esses princípios que você mesmo colocou, da questão da indisponibilidade do interesse público e da coisa pública de uma maneira geral. E é desse equilíbrio que me parece que nasce essa intenção da consensualidade entre as partes, da consensualidade da relação entre fisco e sujeito passivo da obrigação tributária, e que vai nortear o negócio jurídico processual em âmbito tributário, que a gente vai começar a tratar um pouco mais especificamente em relação aos fundamentos de validade dele e as regras aplicáveis a cada uma das possibilidades hoje existentes. Eu acho que agora a gente podia já passar para a conceituação lá do Código de 2015. O Dr. Márcio podia iniciar para estabelecer esses conceitos básicos. Sim, então no artigo 190 lá do CPC, nós temos lá que é permitido a estipulação de negócio jurídico processual naqueles direitos que admitam autocomposição, né? E como negócio jurídico, evidentemente, ele exige os pressupostos de exigência de qualquer negócio jurídico, ou seja, sujeito capaz, objeto lícito, forma prevista em lei ou não proibida em lei, né? Agora, esse negócio jurídico, diferentemente do direito material, ele vai versar sobre o processo. Então, nós não vamos no NJP tratar de direito material, mas sim de questões do procedimento, de ônus da prova, poderes, faculdades, deveres processuais antes e durante o processo. Além disso, o NJP também ele está sujeito ao controle judicial, né? Nos casos aí que o juiz pode recusar a aplicação do NJP
quando ele verifica a nulidade ou exerção de cláusula abusiva em contrato de adesão ou em que alguma da parte se encontra em situação de vulnerabilidade. E aqui é bom fazer um parênteses que não é somente o contribuinte que pode estar numa situação de vulnerabilidade, mas também a fazenda pública pode estar numa situação de debilidade. Então, as partes podem ir no NJP, propor uma forma de calendarização, fixar os calendários para a prática dos atos processuais e ficando vinculados a esses compromissos e dessa forma reduzir a litigiosidade e dessa forma também buscar cooperação para resolução rápida do processo. Então me parece assim, o NJP pode ser definido como um encontro de vontades ali, um acordo para que dentro do processo sejam estabelecidas regras procedimentais que permitam a rápida resolução do processo. E aí, quando nós falamos do artigo 190 do CPC, a doutrina acaba chamando esse do negócio jurídico processual atípico, né? Que ela relembra dos negócios jurídicos processuais típicos, aqueles já previstos pela legislação, de forma expressa e textual, como a eleição de foro, do artigo 63, alterações de prazos, do artigo 222, disposição sobre ônus da prova, do 373, parágrafo 3º, renúncia de direitos de recorrer, artigo 999, desistências de recurso, 998, e também a fixação já do calendário processual no artigo 191. Então, a doutrina vem chamando esse dispositivo do artigo 190 de negócio jurídico processual atípico, que são aqueles já não regulados ou não previstos textualmente. E dentro dessa abertura do 190 é que vieram essas disposições da PGFN. É isso, doutor Cristiane? Exatamente, Henrique. Eu ia até pedir a palavra para fazer essa indicação do normativo da Procuradoria. Na portaria 360 de 2018, foi prevista a possibilidade de utilização desse mecanismo, que veio em junho de 2018. Em agosto, foi publicada a portaria 515, também de 2018, que previa os casos para quando a União era devedora. E, por fim, veio a conhecida portaria 742 de 2018, já em dezembro, que daí ela preveu efetivamente o NJP. E essa portaria ela foi alterada na sequência, em 2019, pela portaria 11956, para incluir também a possibilidade de realização de negócio jurídico processual com débitos do FGTS, porque o FGTS ele é um débito muito sensível para a cobrança na Procuradoria, porque ele pertence efetivamente ao trabalhador, né? Ele é um crédito que ele é alocado na conta do trabalhador. Então, a questão de disponibilidade de negócio jurídico processual, ela foi muito debatida internamente na Procuradoria por conta dessa especificidade mesmo. E como o Dr. Márcio bem expôs, o NJP ele prevê a possibilidade de equacionamento de débitos inscritos, sem a possibilidade de redução do montante. Então, já foram tratadas as possibilidades de calendarização, aceitação ou substituição de garantia, a criação de um plano de amortização de débitos em até 120 meses, né? E eu gostaria de ressaltar que o NJP ele não suspende a exigibilidade do crédito. Ele pode prever, por exemplo, a suspensão do andamento da execução fiscal em si, mas a CND ela fica condicionada ao cumprimento de outros requisitos previstos no próprio CTN. E aqui eu queria fazer uma diferença com outros institutos, porque o plano de amortização ele tem que ser diferente de um parcelamento. Então, o parcelamento, sim, ele suspende a exigibilidade e a própria cobrança do crédito. No NJP não há necessariamente a suspensão da exigibilidade desse crédito. E também uma diferença com o Instituto da Transação, porque a transação ela atinge o direito material litigioso e afasta a jurisdição, diferente do NJP que exige um processo para que ele exista, né? A transação também exige a desistência de recursos e impugnações administrativas com renúncia ao direito que se funda a ação. E não necessariamente o NJP ele precisa contemplar essa cláusula, embora possa ter também. A transação também, ela é uma confissão de dívida e o NJP não é, mas pode ter uma cláusula, né? Como é um acordo entre partes, pode ter essa previsão. E aí, o que eu tenho percebido, assim, logo que saiu o NJP, por a dúvida de alguns integrantes do Poder Judiciário, então qual que é a vantagem do NJP depois que saiu a transação, né? E a transação, por exemplo, ela não resolve
resolve quando você tem um bem penhorado na execução fiscal e precisa liberar, porque a transação ela vai suspender a exigibilidade do crédito. Mas se tem um bem penhorado numa execução fiscal, ela não vai liberar automaticamente. E por meio do negócio jurídico processual, é possível que as partes acordem para a liberação desse bem mediante um plano de amortização, de um pagamento que seja interessante para ambas as partes. Então, o objetivo aqui é sempre a conformidade fiscal para a Fazenda Nacional e para o contribuinte. Doutora Cristiane, além do fundamento lá da portaria que você mencionou, eu gostaria aqui de deixar consignado o seguinte: quando saiu a redação original da portaria PGFN 742 de 2018, de 21 de dezembro de 2018, que preveu o NJP, ela lá na sua ementa, né, ela previa que está sendo baixada com base no artigo 100 do CPC, direto. Depois veio a MP da Liberdade Econômica, que foi convertida na Lei Federal 13.874 de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica, e ela incluiu o parágrafo 13 ao artigo 19 daquela lei famosa que regulamenta várias questões de tributação federal, de procedimento federal e da PGFN, que é a Lei Federal 10.522 de 2002. Então ali ficou expressamente previsto e autorizado por lei federal a possibilidade da Procuradoria da Fazenda Nacional celebrar negócio jurídico processual. E aí houve uma mudança de redação na portaria, né, posteriormente, colocando na ementa também esse fundamento com base na Lei 10.522. Eu gostaria de consignar isso aqui. E também gostaria de comentar o seguinte: me parece realmente, foi bem demonstrado aí a diferença entre os institutos e o negócio jurídico processual realmente ele tem um escopo diferente da transação, né? Então ele resolve problemas que a transação não resolve, como a doutora mencionou. Então realmente questão de garantia, de fixação de procedimento para garantia, além, né, do que foi mencionado, mas uma simples, por exemplo, vamos fixar aqui a possibilidade de fazer uma penhora sobre o faturamento num percentual X ou Y. Isso realmente parece que tem ali um campo de abertura no negócio jurídico processual, né? Então fica aqui também, eu gostaria de comentar essa importância do Instituto. Carlos, eu queria fazer um acréscimo aqui, até já lançar uma pergunta para a doutora sobre um ponto que ela comentou da certidão. De fato, o negócio jurídico processual, de acordo com a portaria 742, não se presta para permitir a liberação de uma certidão negativa de débitos, como logicamente a gente acredita que não, e nem mesmo uma certidão positiva com efeito negativa, remetendo a possibilidade ao que prevê os artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional. Eu acho que, a depender dos requisitos exigidos para a celebração do negócio jurídico processual, a possibilidade de se obter a certidão positiva com efeito negativa, ela fica muito limitada, porque o 206, por exemplo, ele nos permite obter uma certidão positiva com efeito negativa em relação a créditos não vencidos, em relação a créditos cuja exigibilidade esteja suspensa, o que não é o caso de um negócio jurídico processual. O 206 também permite a certidão nos casos de cobrança executiva em que tem efetivado-se a penhora. Existe uma discussão também se a penhora de faturamento permitiria ou não a autorização da emissão da certidão, que até é uma discussão mais jurídica, específica lá. E aí eu queria ouvir da doutora em que situações é possível que se obtenha a certidão de débitos incluídos dentro do NJP. Perfeito. É necessário que seja entendido que aquela execução ela está inteiramente garantida com o oferecimento de bens. Então, o NJP ele pode versar sobre diversas garantias, alienação de imóveis com a utilização do pagamento da venda de tributos, a própria penhora de faturamento, oferecimento de bens em garantia. Então, por regra, como você já destacou, não existe a suspensão porque a gente obedece aos critérios do CTN. Mas, no caso do débito estar realmente garantido, ele pode ser acordada a emissão dessa CND. Ali ele entraria na hipótese do 206, então, que fala do débito em cobrança garantido por penhora, basicamente. Exato. Aí me chama a atenção, Cristiane, a respeito justamente dessa necessidade de execução do débito, né? Poderia esclarecer como é que funciona isso? É necessário que o débito esteja executado? Não é? A gente está falando de um negócio jurídico processual, né? A primeiro plano pode falar, olha, se estamos falando de um negócio jurídico processual, evidentemente que é necessária a existência do processo, mas é posicionamento pacífico na doutrina e jurisprudência a possibilidade de firmar um negócio jurídico processual sem que esse processo exista no momento, mas já estabelecido
estabelecendo regras de um processo futuro, por exemplo, né? E também havia a previsão na portaria da PGFN, que foi revogada pela portaria PGFN 11.956 de 2019, que falava lá deixa eu puxar o artigo aqui, do artigo 3º, parágrafo 2º, falava: para incluir débitos inscritos e não ajuizados no NJP, o requerente deverá concordar expressamente com o ajuizamento da execução fiscal correspondente. Esse era o parágrafo 2º que foi revogado. Então, como está sendo enfrentada essa situação? Exatamente, Henrique. Essa previsão ela foi revogada agora em novembro de 2019 e o objetivo dela, né, é o mesmo objetivo do NJP, que é a regularização do passivo tributário. Então, eu tive um caso aqui de Piracicaba, em que no momento da celebração, o NJP ele demora alguns meses até a gente conseguir fechar um termo que seja favorável para a fazenda e para o contribuinte. Então, os casos que eu tive aqui em Piracicaba foram de 3 a 4 meses. E no decorrer do negócio jurídico das tratativas, no mês que a gente foi assinar, eu puxei o relatório daquele contribuinte e verifiquei mais de 1 milhão de débitos que foram lançados na Receita e, indubitavelmente, isso vem para inscrição em dívida ativa. Então, o objetivo dessa norma, que existia no instrumento, era possibilitar uma regularização do passivo. Para não ser algo inócuo, eu vou fazer um acordo desses débitos que hoje estão inscritos, vou resolver a situação transitoriamente e vou deixar o meu passivo que não está inscrito totalmente descoberto, e daqui 3 anos a gente vai estar com o mesmo problema que a gente está tentando resolver hoje. Esse que era mais ou menos o pensamento, né? Mas realmente, essa previsão ela foi revogada, não há necessidade, mas eu continuo entendendo que ela é pertinente, nesse sentido de promover uma regularização total do passivo. Porque a empresa ou o próprio cidadão que está buscando a regularização, ela tem que demonstrar uma certa capacidade contributiva, uma competência de conseguir pagar os tributos que ela gera no mês. Se a empresa ou esse cidadão ele não está conseguindo arcar com os custos daquela atividade que ele desenvolve, é um indicativo que aquela empresa está com algum problema na parte financeira. E, indubitavelmente, isso vai virar um problema maior, que vai desaguar no Poder Judiciário e vai virar uma bola de neve, né? Então, é nesse sentido que realmente a norma foi revogada, mas eu entendo que ela tem a sua pertinência de existir. Ótimo. Deixa eu repetir a palavra aqui, e como a doutora Cristina comentou de Poder Judiciário, eu queria fazer uma indagação até para o doutor Márcio aqui, colocar ele numa perspectiva de uma avaliação. Quando a gente fala do negócio jurídico processual, a gente, em as preliminares, pensa no artigo 190 do Código de Processo Civil, como o doutor Márcio comentou lá na frente, e nos discorreu sobre seus requisitos e sobre seus limites. Dentro da portaria 742 da Procuradoria, ele tem itens conducentes com o artigo 190 do Código de Processo Civil, por exemplo, hipóteses lá de calendarização da execução fiscal, aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias, modo de constrição ou alienação de bens. E parece que tem uma estrita correspondência com o 190. Agora, plano de amortização de débito fiscal, me parece que não está dentro dos limites que o Código de Processo Civil autoriza para o negócio jurídico processual. Queria ouvir do Dr. Márcio se ele entende que o plano de amortização tem como fundamento de validade o 190, ou tem alguma outra disposição, por exemplo, a Lei 10.522, mais especificamente o artigo 19, parágrafo 13, e aí até vou um pouquinho mais além, perguntando se o juízo ele pode controlar algum critério, algum requisito, alguma obrigação exigida no NJP e declarar a nulidade de uma outra cláusula, por exemplo. Sim, a gente deve lembrar que o objetivo da NJP em relação à Fazenda Nacional deve ser sempre buscar recuperação de créditos no menor tempo possível. Então, eu penso assim, olhando o artigo 190 de forma textual, ele não possibilitaria esse plano de amortização do débito fiscal. Mas pensando de uma forma mais ampla, no sentido de cooperação, para que se resolva em menor tempo o litígio e que os créditos tributários ingressem com celeridade aos cofres da União, me parece que seria possível, conjugando o artigo 190 com essa disposição na Lei 10.522, né?
Então, não me parece que seja uma coisa ilegal, desde que demonstre efetivamente, no caso concreto, que a Fazenda Nacional ela vai ter uma recuperação dos créditos de uma forma mais rápida e com menor litígio. Legal, doutor, muito obrigado. Voltando ali à portaria, a gente vê que no artigo da portaria 742, tá? Que acaba sendo a portaria de grande destaque que vai tratar do negócio jurídico processual em razão desse plano de amortização, como o doutor Márcio colocou, num primeiro momento aparenta até mesmo estar fora dos 190, né? Mas depois de uma análise mais abrangente, se encaixaria, né? Então, o artigo 1º ele fala só da questão realmente dos objetivos, e depois disso vem e trata das hipóteses de calendarização e tudo mais, e depois disso praticamente dispõe só sobre o plano de amortização em si, né? E ali no artigo 2º você vai tratar de critérios que o doutor Cristiane já expôs pra gente, questão de capacidade financeira, um prazo certo para a liquidação dessas dívidas e a imposição de obrigações ou meios indiretos. E aí que começam alguns pontos controvertidos que o Edival já levantou e tem tantos outros. A questão do prazo ali, doutor Cristiano, nos corrija se estiver errado, mas há um prazo limite ali de 120 meses, né, salvo autorização expressa da Coordenação Geral de Estratégia de Recuperação de Crédito. Como é que está sendo enxergado esse prazo? Existem essas exceções? Como que isso vem a conhecimento, essas exceções? Em quais casos elas são autorizadas a ter um prazo mais estendido, ou isso na prática não se realizou? Não, esse prazo realmente existe, essa possibilidade, né, de parcelar um plano, não parcelamento, né, um plano de amortização além dos 120 meses, mas eles são para casos muito específicos. Grandes devedores, então a gente vai estar falando de dívida acima de 50 milhões de reais, quando se justifica, né? Porque a gente tem que lembrar também dos dois lados da moeda, né? Como a gente está tratando aqui. Não pode ser um parcelamento, um plano de amortização que um contribuinte ele deseja pagar 10 mil reais por mês por 180 meses. Esse é um valor que se mostra inviável, até pela forma de controle. E aqui, só dando um conhecimento para vocês da parte interna da Procuradoria, o NJP ele ainda não tem um sistema próprio para que o procurador consegue jogar e o sistema ele vai acompanhar isso de forma automática. Então, os NJPs que têm plano de amortização, eles ainda estão sendo tratados de uma forma muito manual, porque primeiro vem a lei e depois a gente corre atrás para ver o que dá para criar com o sistema. Então, ele tem que ser tem que valer a pena o esforço de se possibilitar o pagamento além de 120 meses para a PFN, porque vai gerar um ônus também de acompanhamento e de prolongação ao longo do tempo, né, para arrecadação desse tributo. Então, existe essa possibilidade. Eu confesso que aqui na seccional que eu atuo, não tive ainda contato com nenhum pedido de além de 120 meses. Doutor Cristiane, ainda sobre o artigo 3º, que conforme até o Henrique comentou, que existem alguns pontos controversos, polêmicos, eu tenho uma dúvida e depois eu queria ouvir também o Dr. Márcio. Primeiro eu queria tentar compreender um ponto que eu tenho algumas restrições. O artigo 4º, quando ele fala do requerimento do sujeito passivo da obrigação para instaurar os NJP, ele indica lá que o sujeito passivo ele vai indicar os débitos que deseja incluir no negócio jurídico, com o respectivo plano de amortização. Até aí tudo bem. Já no artigo 3º, incisos 4 e 6, ele exige, como um dos requisitos lá para a celebração da NJP, a quitação de parcela de débitos inscritos em dívida ativa da União, ajuizados ou não, e compromisso de pagar ou parcelar no prazo de 30 dias débitos inscritos em dívida ativa após a celebração do NJP. Ou seja, eu posso estar tratando ali de débitos não abrangidos pelo NJP. E aí minha indagação esses dois dispositivos não conferem uma autorização
autorização para uma cobrança da dívida ativa fora dos termos da LEF, da Lei de Execuções Fiscais? E eu também gostaria de ouvir o Dr. Márcio, se ele entende que ali tem algum excesso, poderia, por exemplo, afastar essas obrigações do contribuinte por entender que nessas existe algum ponto de questionamento de legalidade ou não? Bom, eu entendo que não, até porque é uma cláusula, o artigo 3º, ele fala ali, né, pode ser cumulativamente ou alternativamente, então é uma cláusula que pode estar presente no NJP ou não. E aí vai depender muito do caso particular que vai estar sendo analisado, né? Eu entendo que a PFN, ela tem a possibilidade de cobrança administrativa, igual nós falamos no começo do episódio, sobretudo depois da portaria 33, que regulamentou muito bem essa possibilidade, e eu entendo que existe muita efetividade em você contemplar uma cláusula que prevê a regularização do passivo atual, né? Como eu já falei, eu entendo que é primordial. O plano, ele preveja não só o pagamento do passivo inscrito a tempos ou ajuizado, mas também a possibilidade dos débitos que estão ainda em âmbito da Receita Federal ou ainda inscritos e não ajuizados. Eu entendo que essa previsão, ela contempla muito bem o princípio da efetividade do instrumento, né? De você efetivamente promover o equacionamento fiscal desse contribuinte. Eu acrescentaria a esses bem lançados fundamentos da doutora Cristiane, que a portaria PGFN 33, no artigo 38, ele deu a possibilidade do procurador celebrar com o contribuinte o NJP, visando a recuperação dos débitos em tempo razoável ou obtenção de garantias em dinheiro. Então, eu não vejo problema em relação a esse artigo 3º, porque, embora ele não esteja ajuizado esses débitos, a partir do momento que é feito um acordo de vontades, pressupõe que as partes estudaram os prós e contras e vão chegar àquele denominador comum que possa ser uma solução razoável. Dessa forma, não verifico assim uma ilegalidade nessa possibilidade de colocar essas cláusulas de quitação de parcelas de débitos não ajuizados, né? Então, não vejo problema em relação a essa cláusula se vir a constar, né? Porque não é obrigatório, tanto que o caput do artigo 3º diz deverá prover cumulativo ou alternativamente as seguintes condições. Então, pode ser que seja previsto ou não, dependendo das situações, né? Legal. Ótimas considerações do Dr. Cristiane e do Dr. Márcio. Depois eu tenho uma dúvida ainda sobre o prazo, mas já que a gente está nessas questões de pontos controvertidos, esses pontos do acordo, eu gostaria de chamar a atenção para o artigo 4º da mesma portaria, que fala do requerimento do plano de amortização. Ele vai falar basicamente que o plano de amortização tem que ter a qualificação das partes, obviamente, só que ali o inciso 3º, 4º e 5º, eles trazem alguns pontos que me chamam a atenção, que é a respeito da relação de bens e direitos de propriedade do requerente, né, com a respectiva localização, destinação e valor atual de mercado. A relação, o artigo 4º especial, a relação de bens particulares dos controladores, administradores, gestores, né, e a declaração de que o sujeito passivo, durante o plano de amortização, não alienará bens ou direitos sem proceder à devida comunicação. Chama atenção para o 4º e 5º, porque o 4º a gente está falando numa relação processual, em regra, de um administrador, de um gestor que não é parte. Nós estamos falando de um contribuinte, geralmente pessoa jurídica, e o sócio administrador não sendo parte nesse processo. E ali já teria que apresentar a relação de bens dessas pessoas. E o 5º, ele fala ainda de uma declaração de não alienação, mas não, obviamente, vinculada aos imóveis eventualmente dados em garantia. Isso faria total sentido. Estou dando imóvel A em garantia, obviamente que eu não posso fazer alienação desse, mas de alienar imóveis em geral. Que eu estava até conversando com o Edival, falou, Henrique, aqui não seria um arrolamento, né, uma espécie de arrolamento não previsto, né? Gostaria da consideração da doutora Cristiane e do doutor Márcio também sobre esses pontos. Henrique, só para fomentar a discussão, até para esclarecer nosso ponto de vista do nosso debate pré-gravação, em relação ao inciso 4, me parece que ele pode configurar um arrolamento de bens de competência da Procuradoria, certo? Só para contextualizar nossos ouvintes, o arrolamento de bens que a gente fala é o arrolamento de bens previsto na Lei 9532 de 97, lá no artigo 64 e 64A, certo? E regulamentado pela Receita Federal do Brasil na Instrução Normativa 1565 de 2005, que basicamente ele diz o seguinte, que quando a soma
soma dos créditos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil exceder simultaneamente a 30% do patrimônio conhecido desse sujeito passivo e a R$2 milhões, será instaurado um arrolamento de bens que serve de maneira básica também para acompanhar a mutação patrimonial desse sujeito passivo. Então, me parece que o artigo 4º da Portaria 742, me parece, claro, que com suas especificidades, uma espécie de arrolamento de bens. Tem uma questão interessante, além dessa questão da legitimidade, né, desse, entre aspas, arrolamento de bens de um administrador, uma pessoa com poder de gestão que não é parte no processo ainda, né, como numa antecipação de eventual responsabilidade por dissolução irregular, uma questão interessante é a seguinte, eu até gostaria de ouvir nesse ponto realmente a visão da doutora Cristiane, se for possível, né, doutora Cristiane, tranquila, né, em se manifestar. O efeito prático desse arrolamento, na verdade, até mesmo em relação, desse arrolamento entre aspas, tá? Até mesmo em relação à atuação da Procuradoria, da Fazenda Nacional, não é mais psicológico para o devedor ele ter um certo senso de responsabilidade, aqui uma questão mais psicanalítica do que prático, porque tendo em vista que, em tese, a pessoa só vai arrolar, entre aspas, né, os bens da sua declaração de imposto de renda que já são de conhecimento da União. Eu até gostaria de ouvi-lo em relação a qual a estratégia do expedidor da norma em relação a essa questão. Ô Carlos, deixa eu só colocar até mais um ponto aqui. Se a gente for lá para a lei e para a portaria que regulamenta o arrolamento no âmbito da Receita, ele fala, a natureza jurídica do arrolamento não é uma garantia, uma hipoteca, por exemplo, uma garantia real. Ele obriga o contribuinte a apenas comunicar a administração tributária quando ele faz essa alienação do imóvel, certo? Com um acréscimo na instrução normativa obrigando a substituição do bem anteriormente arrolado. Até quando a doutora Cristina, se puder comentar sobre esse assunto, até sobre o efeito psicológico, se a intenção da Procuradoria é apenas essa comunicação que o contribuinte tem que fazer para a Procuradoria, ou se tem um plus aí. Bom, perfeito, vamos lá. No meu entendimento, o parágrafo único do artigo 4º, ele contempla algumas possibilidades, né? Tanto que ele diz, o requerimento deverá conter, vírgula, conforme o caso. E conforme o caso porque o negócio jurídico processual, ele pode contemplar muitas vezes o oferecimento de bens dos terceiros, né? Então, porventura, a empresa não tem um bem no nome dela, pode ser dado o bem em nome do sócio, em nome do administrador, como garantia para determinado plano de amortização, por exemplo. Então, especificamente com relação ao inciso 3, que o Henrique disse, eu entendo que a relação de bens e direitos de propriedade do requerente e localização, tal, e valor de mercado, ele está ligado efetivamente ao objeto do negócio jurídico processual, bem como o inciso 4 e 5, no sentido de que os bens que vão ser ali tratados ali naquele negócio jurídico processual deverão ser previamente conhecidos. E, obviamente, se ele estiver sendo o objeto do negócio jurídico processual, aí sim ele não pode ser alienado sem a prévia comunicação da Fazenda Nacional. Mas tem um destaque que eu queria fazer das hipóteses de rescisão do NJP, que uma delas é a declaração de recuperação judicial, falência. Então, embora eu entendo que não há um arrolamento da PGFN pela criação desse inciso, porque eu acho que ele vai se aplicar para os casos em que os bens sejam objeto desse negócio jurídico processual, e não de uma regra geral. Em todo negócio jurídico processual, o contribuinte deve apresentar essa declaração de vendas de bens. Acho que não é uma norma geral. É só se for o caso desses bens estarem. Mas a saúde financeira da empresa, ela é um ponto que tem que ser levado em consideração, porque a declaração de falência dessa empresa, ela é uma hipótese de rescisão do negócio jurídico processual. Então, a vida saudável dessa empresa, ela é interessante. A Fazenda tem interesse em acompanhar essa vida da empresa, né? E eu também entendo que, assim, quando vai haver a celebração do negócio jurídico processual, um dos pontos mais importantes para mim como procuradora é identificar que a empresa está de boa fé e efetivamente existe uma intenção pura e simples de negociação de débitos, porque
se é identificado algum histórico fraudulento dessa empresa, alguma intenção de ocultação de bens ou suspensão de execução fiscal para algum fim obscuro, por assim dizer, esse negócio jurídico processual não vai para frente, porque a boa-fé processual, ela tem que ser levada em conta. Então eu entendo que, lógico, na medida da possibilidade que também da vida íntima, né, de cada contribuinte, existe essa possibilidade de abrir efetivamente os bens, a própria contabilidade da empresa, porque isso é plena demonstração de boa-fé. Isso ajuda na celebração do negócio jurídico. Em relação a essa disposição do incisos 3º e 4º aqui do artigo 4º da portaria 742, eu penso que é razoável as colocações da doutora Cristiane, que realmente não pode ser exigido a relação de bens e direitos, nem a relação dos bens particulares, de uma forma irrestrita, porque daí nós estaríamos diante de uma cláusula abusiva da PFN em relação ao contribuinte. Agora, em situações em que os bens do contribuinte estão misturados, da pessoa física, estão misturados com da pessoa jurídica, ou ainda que os bens da pessoa jurídica não sejam suficientes para garantir o pagamento daquele plano de amortização, então me parece que seria razoável. Partindo também do pressuposto que a PFN tem que verificar, quando vai celebrar o NPJ, o passivo fiscal daquele contribuinte, qual a chance de êxito do processo judicial, histórico do comportamento do contribuinte, porque se ele é uma pessoa que já demonstrou anteriormente que tem litígios de má-fé, né, que ele não cumpre os parcelamentos, já é um indício negativo. Tem que também se verificar a situação dos débitos correntes, indicadores socioeconômicos, né, como é que está a situação dele diante do setor que ele trabalha, a segurança da garantia prestada, né, os pontos de controle do INJP e quais as consequências do seu descumprimento. Então, tudo isso tem que ser analisado caso a caso e me parece que essas posições serão aplicadas em situações peculiares, da situação particular daquele contribuinte, e não de uma forma genérica. Se realmente fosse exigido, ou for exigido de forma genérica, creio que o Poder Judiciário poderia afastar essas cláusulas. Sim, Márcio, eu concordo. Eu até queria complementar um exemplo que a gente teve aqui na Terceira Região. Teve 2 NJP celebrados recentemente que contemplavam apenas a prorrogação do prazo para a União apresentar contestação em determinada ação anulatória. Esse tipo de NJP, obviamente, não vai exigir a apresentação de bens, nem da empresa, nem dos sócios particulares e controladores, né? Então, esse artigo, eu acho que ele efetivamente se aplica aos casos em que bens de controladores e administradores estarão sendo colocados no negócio jurídico. Ou seja, de maneira geral, parece que é uma aplicação desses dispositivos de maneira caso a caso, né? Isso. Sim. Perfeito. E essa possibilidade de determinação do Poder Judiciário também me chama a atenção, porque a gente está falando de um negócio jurídico, né, que envolve a vontade tanto da PGFN como do contribuinte. Então, numa eventualidade de uma cláusula abusiva, caberia, então, socorrer do Judiciário para que fosse estabelecida uma norma individual e falando, olha, nesse caso é abusiva essa exigência por parte da PGFN, isso com produção de efeitos? Depois que posto ao Poder Judiciário a homologação, né, eu entendo que a PFN tem que submeter a decisão judicial, dentro da casuística, obviamente. Esse era um questionamento até que nós havíamos levantado aqui na PFN, no caso do juiz acrescentar direitos ou deveres no negócio jurídico processual. E recentemente eu tive aqui na Vara Federal de Limeira um caso de homologação parcial do NJP que celebramos. Era uma questão acerca da avaliação do imóvel que está penhorado na execução fiscal e o requerimento pela Fazenda Nacional havia sido num sentido
e o juiz entendeu que não havia aquela necessidade e não homologou aquela parte específica. A decisão veio para análise e nós entendemos que poderia manter o negócio jurídico, ele poderia continuar com a sua validade, sendo afastada aquela cláusula, e nós entendemos até como fizemos uma nota justificativa interna do porquê não recorrer daquela decisão, e o negócio jurídico ele foi mantido. Então, depende do caso a caso, o que efetivamente não é homologado ou acrescentado pelo juiz, isso pode ser reanalisado pela Fazenda Nacional. Mas eu entendo que até um limite, sim, a Fazenda Nacional se submete ao que decide o Poder Judiciário daquele plano, né? Até porque é condição prevista na própria portaria a homologação pelo juiz, né? Essa colocação é interessantíssima, né? Porque demonstra esse interesse da Fazenda Pública de tentar ao máximo preservar essa relação de negócio e esse acordo de vontades que ela tenta fazer com o contribuinte, né? Isso é muito interessante. Isso. Eu penso também, como a doutora Cristiane, que a partir do momento que existe alguma cláusula que não é essencial ao cumprimento do acordo avançado ali, como é no caso a questão da avaliação de um bem, a PFN estaria vinculada. O que não impede, por evidente, que se a PFN entender que essa decisão judicial que afastou a cláusula ou que afastou algum tipo de avença, que a PFN venha recorrer dessa decisão judicial. Então, nós temos também que pensar em relação à indisponibilidade do bem público, né? Então, visando que essa NJP cumpra todas as determinações previstas na lei e nas portarias. Havendo cumprimento e existindo algum caso de retirada de cláusula, penso que a PFN estará submetida se não vir a recorrer. Legal, doutor. Legal, doutora. Cristiano, a respeito ainda da portaria, nós temos uma previsão ali no artigo 8º de uma possibilidade de inspeção no estabelecimento comercial, industrial e profissional do devedor, né? Como uma comunicação de até 48 horas de antecedência. Ela me parece fazer bastante sentido, obviamente, em especial quando o devedor está oferecendo garantia a algum bem que está dentro desse estabelecimento, né? Ou mesmo para verificar se está em atividade, ligado ali a questão da capacidade econômica, né? Mas acredito que por uma primeira leitura surge uma dúvida no devedor, no contribuinte. Como é que é essa inspeção? É uma inspeção visual mesmo, tranquila, só para ver se existe, está tudo certo? Existe algum detalhe a mais? Como que funciona? Eu entendo que é uma norma que possibilita uma atuação, né? Ela não é detalhada, então não existe efetivamente parâmetros. Olha, quando eu for fazer a inspeção, a empresa colocar os livros, o pátio de produção, os bens. Então, eu acredito que é uma possibilidade, porque a PFN normalmente ela celebra esses negócios jurídicos dentro da própria PFN, né? Sem conhecimento, muitas vezes, de como é a empresa. E isso, por vezes, pode gerar dúvidas, né? Na celebração do negócio jurídico. Às vezes, das mais variadas. Às vezes você vê uma empresa com determinado faturamento e quando você olha a empresa fisicamente, já surge uma dúvida. Fala, não, pera, uma empresa desse tamanho com esse faturamento, tem algo estranho aqui? Então, eu acho que é uma possibilidade, assim, porque como fica a celebração do negócio jurídico, ela fica muito ao critério do procurador, lógico, dentro dos limites da lei, eu acho que essa é uma possibilidade, um instrumento a mais para dar segurança ao procurador na tomada de decisão dele, né? Como a gente falou no começo do podcast aqui, para a gente da Procuradoria Pública, da Advocacia Pública, perdão, às vezes muito sensível essa tomada de decisão, né? Até que lado que eu posso ir, até onde eu posso ir que não vai ferir determinado princípio constitucional.
Então, eu vejo esse artigo 8º mais como um instrumento à disposição do procurador para que possa ajudar na tomada de decisão. Doutora, só para complementar, também sou da Advocacia Pública Municipal, no direito administrativo, esse receio que a gente tem de tomar qualquer decisão, né, ela decorre do chamado direito administrativo do medo, né, tem até um nome que a doutrina já deu, né, que é talvez aí uma interpretação muito estrita pelos órgãos de controle em relação a atos de boa-fé na administração pública, né, então gostaria de mencionar. Perfeito. Eu vejo, assim, esse artigo 8º também como um instrumento para uma eventual decisão, porque a gente pode imaginar uma hipótese em que a empresa declara um endereço e o procurador vai lá e, na verdade, não existe nenhuma empresa instalada ou só existe um barracão vazio. Então, essa situação me parece que é válida, né? E uma outra situação que eu poderia citar também seria um caso que um juiz determina a remoção do bem penhorado, mas a empresa alega que parte desse equipamento esteja no exterior, né? Então, me parece também que seria compatível que o procurador fosse lá na empresa e verificasse se realmente parte daqueles bens que deveriam ser removidos estão no exterior, se existe aquele contrato, né? E poderia, havendo uma boa-fé, havendo realmente a prova de que esses bens estão no exterior prestando um tipo de serviço, mas vão retornar ao Brasil, que fixasse através de um NJP, um prazo maior para a apresentação desses bens. Então eu vejo esse artigo 80, vou reformular. Eu vejo esse artigo 8º como um instrumento, não como uma invasão à privacidade ou ao direito fiscal do contribuinte. Maravilha. Obrigado mais uma vez, doutor Cristiano e doutor Márcio. Eu entendo a colocação e concordo também. A premissa do negócio jurídico processual, de fato, é a boa-fé. E se a parte está de boa-fé, não há por que não apresentar o bem em que ela quer que seja ofertada a garantia, apresentar o porte da empresa e tudo mais, né? Então, realmente, onde há boa-fé, não há perigo de dano, imagina. Evoluindo aqui a situação, um último ponto que me chama a atenção da portaria, quando a gente vai falar da rescisão do negócio jurídico processual, do parágrafo 2º do artigo 12º, que ele fala: o desfazimento do negócio jurídico processual não implicará a liberação das garantias dadas para assegurar o crédito. Se a gente está falando de um negócio jurídico e esse negócio jurídico desfeito, essas garantias dadas no âmbito desse negócio jurídico não mais produzem efeitos, elas continuam em garantia desse débito. Como é que é enxergada essa situação? Gostaria de consideração de todos, doutor Cristiano, doutor Márcio, Carlos e Edival. Eu vejo esse parágrafo, Henrique, como lógico, como o princípio do interesse público, mas, sobretudo, como a gente está falando do NJP, a garantia necessariamente ela vai ocorrer dentro de um processo, né? E vamos pensar, se esse bem é dado em garantia, eu vou penhorar esse bem na execução fiscal para ele ficar constando a garantia. Não faz sentido que eu libere essa penhora para depois, no seguir da execução fiscal, eu pedir a penhora daquele mesmo bem. Então, é uma norma que, no meu entender, faz muito sentido, né? Os pagamentos não vão estar sendo mais efetuados, a suspensão da execução fiscal ela vai ser desfeita e todas as implicações da rescisão desse NJP, mas o bem daquela pessoa que é de conhecimento da Fazenda Nacional, ele ainda é sujeito à penhora no âmbito da execução fiscal. Então, no meu ver, faz bastante sentido, como até aproveitamento dos atos do processo, né? Eu vou tirar essa garantia para depois correr atrás e colocar ela de novo como uma garantia. Eu posso falar na sequência, depois o Dr. Márcio entra, Henrique? Por mim, sim. Seguinte, aqui eu vou fazer um papel de defesa dessa previsão também. Me parece o seguinte, o negócio jurídico processual não deixa de ser um acordo, uma transação, e aí nesse ato infralegal nós temos os requisitos que o credor ele colocou de forma impessoal para poder firmar um negócio jurídico processual. Essa previsão não me parece irrazoável, né? Aliás, numa cobrança, se fosse entre pessoas jurídicas de direito privado, seria algo bastante
usual, né? Então, me parece assim, olha, eu estou fazendo aqui algumas liberações, uma transação em relação a alguns pontos, mas eu coloco algumas condições. Eu não vejo nem nada de irrazoável nisso, mais ou menos aí no sentido das palavras da doutora Cristiane. Eu penso de forma igual ao Dr. Carlos Renato, que realmente partindo aí do pressuposto que deve existir no NJP, de que as partes devem agir com lealdade, com boa-fé, a partir do momento que o contribuinte apresenta aqueles bens, ele depois não pode, no caso de rescisão por falta de cumprimento das cláusulas, pedir a liberação desses bens, justamente porque causaria um atraso processual que é contrário ao princípio da economia processual, ao princípio da celeridade processual. Então, se aqueles bens já estavam garantindo a NJP, não vejo nenhum problema que eles continuem garantindo alguma eventual a continuação da execução fiscal. Edivaldo, tem alguma consideração? Olha, por mais que pudesse parecer que eu só tenho restrições ao NJP, na verdade eu concordo com o que tudo falou, com o que todos falaram aqui. Me parece que a manutenção desse gravame, dessa garantia, decorre até do fato de que o acordo foi homologado pelo Poder Judiciário e não pode depois, simplesmente por descumprimento de uma obrigação do próprio sujeito passivo da obrigação tributária, ser liberada essa garantia. Parece até uma questão de lealdade processual. Eu concordo com todas as colocações dos demais em relação a esse ponto. É por isso que eu gosto desse grupo, todo mundo coerente, imparcial, é disso que eu tô falando. Eu só quero deixar claro que eu me coloco aqui numa condição de provocador, tá? Lendo a norma como um contribuinte mesmo e de questões que chamariam a atenção do contribuinte. E aproveitando a oportunidade do doutor, do Carlos e do Edivaldo para esclarecer para o nosso ouvinte se não seria abusivo, se faz sentido, se não faz, para que ele entenda e trabalhe melhor com esse negócio jurídico processual também. Nessa linha de ouvinte, uma dúvida que eu recebi aqui é a respeito, voltando lá para o prazo do plano de amortização, que ele fala aqui do artigo 3º, o parágrafo 1º, que tratando-se de devedor excluído de qualquer modalidade de parcelamento administrado pela PGFN, o valor mínimo das amortizações mensais não poderá ser inferior à última parcela paga quando ativo o parcelamento, atualizada pelos mesmos índices. Isso aqui vai influenciar também na quantidade de parcelas, doutor Cristiane. Como é que está sendo enfrentada essa norma? Eu acho que é uma norma que ela faz sentido quando você pensa na capacidade contributiva, né? Nesse sentido, eu penso assim, a empresa está parcelando determinada dívida e ela vai rescindir aquele parcelamento para fazer um NJP por conta da necessidade de liberação de bens. Então, se eu vou desfazer de um parcelamento para entrar no NJP, não faz sentido que eu entre com uma parcela menor que eu já estava pagando, né? Porque é óbvio que muitas vezes é muito mais favorável você parcelar em 120 do que em 80, mas tem que ser analisado o princípio da capacidade contributiva, da duração razoável, e se a empresa ela denota uma possibilidade de pagamento superior do que ela está propondo, eu acho que é dever da PFN exigir que ela pague na medida da sua capacidade de pagamento. Doutora, e aí quando justamente o rescindir um parcelamento, porque aquelas parcelas não cabem mais na minha realidade financeira, né? Então, eu assumi aquela obrigação quando tinha um volume de faturamento X, paguei ali, por exemplo, 30 parcelas, cumpri metade desse parcelamento, e meu faturamento hoje, por diversas razões, é meio X, né? Ainda assim, eu estaria diante dessa norma, uma norma rígida, ou eu consigo realmente flexibilizá-la diante da demonstração de que o contexto mudou, que a realidade é outra? Eu entendo que sim, Henrique. Eu acho que é possível essa mudança, sim. A hipótese específica desse parágrafo, eu acho que foi pensada nesse sentido. Eu vou rescindir para fazer o NJP porque fazer outra formatação de regularização do meu passivo. Mas, obviamente, se a empresa não estava conseguindo pagar, ela já vai estar com parcelas em atraso ou já teria rescindido esse parcelamento, né? Mas demonstrada que não existe capacidade de pagamento daquele valor, acho que não tem como ser exigido.
essa parcela mínima, né? Até porque o NJP ele é justamente um instrumento para isso, né? Para possibilitar o pagamento. Então, eu entendo que demonstrado efetivamente que não existe a capacidade de pagar, esse parágrafo pode ser afastado. Legal, doutora. Muito obrigado pelas considerações. Edivaldo? Henrique, eu acho que essa previsão não é nada diferente do que nós temos em programas de parcelamentos especiais, os conhecidos refis, que já foram editados aos montes aí nos últimos 20 anos. Então, limitação de prestação básica, prestação mínima, nós identificamos no refis de 2000, 2003, 2006, 2009, que foi bastante divulgado, 2014, no PERT. De maneira geral, sempre tem uma limitação. Agora, o que a doutora colocou, de existir essa possibilidade de flexibilização em razão da capacidade de pagamento do sujeito passivo, eu acho isso interessantíssimo. Então, não é uma regra que ela não é irrazoável, ela é encontrada em outras modalidades de moratória, de parcelamento ou de renegociação de prazo de pagamento da obrigação tributária, e aí ela tem um plus agora, que a doutora Cristiane colocou, que é uma norma que não é rígida, ela pode ser verificada no contexto da negociação. Eu acho isso, além de não ser razoável, é muito boa essa colocação da doutora Cristiane. Sim, essa flexibilização é essencial até para o estrito cumprimento do negócio jurídico processual, né? Para a efetividade desse negócio jurídico processual. Senão eu estaria preso a um reparcelamento, né? Mas eu também concordo e fico feliz pelo esclarecimento da doutora Cristiane. Eu gostaria de perguntar para a doutora Cristiane, assim, tem algum levantamento no âmbito da Procuradoria sobre a quantidade de negócios jurídicos processuais que foram aprovados, que estão em trâmite, se a quantidade é grande? Porque aqui em Londrina eu tive notícias de que não teve muito pedido ainda, né? Não teve muito trâmite. Tem esse controle, todos os negócios jurídicos processuais, eles são enviados para a CGR, né? Que é o órgão máximo de cobrança de débitos em Brasília, e são todos anotados para fins de controle. Só na terceira região, 2019 e 2020, foi 1,6 bilhões em valores negociados, né? Eu não vou saber falar quantos negócios jurídicos. Sim, mas é um valor considerável, né? É um valor expressivo. Em São Paulo só, né? Do Brasil... Isso. Eu teria esse valor, né? Mas eu não tenho ele agora. Em Piracicaba, que é uma região de 300 mil habitantes, próximo de São Paulo, foram 2 negócios jurídicos processuais aqui. Um deles foi o maior de São Paulo, é daqui de Piracicaba. Que legal, doutor. Doutor Márcio, tem alguma consideração para fazer? Sim, eu gostaria de chamar a atenção na questão da publicidade desses negócios jurídicos processuais, porque como nós estamos tratando de interesse público, me parece que todos esses negócios jurídicos processuais devem estar respeitado, evidentemente, o sigilo fiscal, mas devem estar as suas cláusulas avançadas em algum site, em algum link da PFN. Eu gostaria de marcar essa posição para frisar de que o negócio jurídico processual, evidentemente que ele deve atender às situações peculiares do caso concreto, porém, ele deve observar o princípio da publicidade para que todas as pessoas, todos os cidadãos, contribuintes, possam saber os critérios utilizados pela PFN em cada caso. E também ressaltar que é vedada a celebração dos negócios jurídicos processuais que implique a prática de ato não autorizado ou vedado em lei, ou que dispõe sobre direito material ou importe em transação não permitido em lei, conciliação ou outro meio de autocomposição em matéria tributária. Finalizando, então, com essas considerações. Eu só queria fazer o arremate que os negócios jurídicos celebrados, eles são disponibilizados no site da PFN, com, obviamente, as partes e o que diz respeito ao sigilo fiscal, eles são grifados, mas eles estão disponíveis para acesso no site da PGFN. Ótimo. Isso do Brasil inteiro. Sim. Legal, porque esse ponto que o doutor Márcio tocou era um ponto que também me chamava a atenção e que estava passando aqui, eu tinha esquecido de comentar. Algo que nós comentamos na transação, no episódio de transação, a respeito das propostas individuais, né? Essa questão da publicidade, a gente entende que é caso a caso, mas de fato essa publicidade é importante para saber quais critérios têm sido aceitos, né, utilizados e tudo mais. Sim. Muito obrigado por levantar esse ponto, doutor Márcio. Imagina.
passamos agora para as considerações finais, então. Edival, tem alguma consideração final para ser feita? Como consideração final, eu quero primeiro agradecer ao Dr. Márcio pela disponibilidade de estar aqui conosco, a doutora Cristiane também, excelentes colocações em relação ao tema. Quero aproveitar, já que nós temos precedente aqui no nosso podcast de permissão de jabá interno, né, Carlos? Eu quero convidar a todos, já que falamos muito sobre transação, para que nos ouçam também o episódio 9, que fala de regulamentação da transação tributária federal, que está dentro desse contexto de permitir e conferir ao sujeito passivo maiores condições de regularizar seu passivo, e também nos ouçam o último episódio, que hoje é o último episódio, mas no episódio do episódio 15, que é o vírus e o direito tributário, impactos da Covid-19, que nós falamos da transação extraordinária recentemente prevista pela PGFN e que atualmente tem possibilidade de adesão até o dia 30 de junho, segundo a portaria PGFN 9924. Então fica esse convite e esse agradecimento a todos. Muito obrigado. Obrigado, Edival. Carlos? Olha, eu só gostaria de agradecer os nossos ilustres convidados, dizer que foi um debate muito legal e agradecer a paciência do ouvinte, né? Dizer assim, lembrar para ele seguir o Tributário ao Pé do Ouvido nas redes sociais, também os perfis dos nossos convidados que a gente vai deixar na publicação, né? E também da gente que está participando. Então, um grande abraço. Legal. Obrigado, Carlos. Obrigado, Edival. Doutora Cristiane? Eu também tenho muito a agradecer pelo convite, Henrique e demais colegas. É uma oportunidade muito boa de poder mostrar a visão da PFN. Como eu disse, é um interesse cada vez maior de trazer o cidadão, o contribuinte, para dentro da PFN, para a gente poder dialogar, porque eu até brinco, os nossos interesses, quando o contribuinte vem na PFN, é o mesmo. Para celebrar um negócio jurídico, é arrecadar. Né? Então, é regularizar o passivo, é fazer isso da melhor forma, de modo a possibilitar a manutenção da empresa, com muito respeito, com muita transparência. A questão da divulgação dos atos, tanto as transações individuais quanto os NJP, eles estão disponíveis, se não estão, estarão em breve no site da Procuradoria. Então, eu agradeço por poder estar aqui, demonstrar a visão da PFN e contribuir de alguma forma com o entendimento da matéria. Maravilha, doutor Cristiane. Doutor Márcio? Eu realmente agradeço a participação desse podcast, o convite aí do Dr. Carlos Renato, do Henrique, e dizer que foi muito enriquecedor. E o tema é muito importante, porque hoje nós temos um estoque da dívida ativa da União considerado de difícil recuperação ou irrecuperável em torno de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Então, seria um valor da arrecadação anual total da União. E aí se vê a importância do NJP para transformar esse valor em valores que possam aí financiar a educação, a saúde, a segurança pública. Tá? Então, o tema realmente é de grande importância e de interesse de todos. Obrigado. Maravilha, doutor. Reitero as palavras aqui do Carlos e do Edival. Agradecemos muito o aceite da parte do doutor Cristiano e do doutor Márcio. Foi uma felicidade enorme para a gente e nós acreditamos que isso ajudou muito no episódio, no esclarecimento dos nossos ouvintes, né? Esse formato com a Procuradora da Fazenda, com o Juiz Federal, com os advogados aqui dos contribuintes, isso esclarece muito e enriquece muito o debate. Fica já o convite para novos episódios, foi um prazer conversar com vocês. Eu concordo com todo mundo que nós estamos aqui só diante de um importante avanço para o desenvolvimento, inclusive, nacional, de reduzir o litígio e aumentar a eficiência da arrecadação. É uma relação de ganha-ganha, ganha a União, ganha o contribuinte e ganha realmente o desenvolvimento nacional. Reitero o convite para participar de futuros episódios e depois o Dr. Márcio vai disponibilizar o livro para a gente também fazer a devida divulgação. Muito obrigado pela paciência de todos, pela disponibilidade de todos. Um grande abraço. Abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Obrigado.